Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto, né? E hoje é quarta-feira, isso quer dizer que eu não fiz um programa na segunda-feira, né? E a gente tinha dito que na segunda-feira eu ia começar falando de música, porque eu não falei de música no programa de sexta-feira, mas, né, mudanças de planos, né? Não... Opa! Como não deu pra fazer um programa na segunda-feira, e o programa de hoje vai ser um programa derivado do programa Sem Contexto 58, né, que foi da sexta-feira, então eu recomendo aqui, quem sabe que não ouviu, ou quem está em dúvida se não ouviu o programa de sexta-feira, que digamos que foi sobre privilégios, em sua maior parte, sabe, sobre a questão de privilégios, eu entrei principalmente, falei a respeito de conceitos como privilégio branco, privilégio masculino, sabe, entrei nesse tipo assim de assunto. Então, quem não ouviu o programa de sexta-feira, eu recomendo que vá até lá, ouça o programa de sexta-feira antes de acompanhar esse programa daqui, que ele vai ser um programa derivado daquele, né? Então, já vou avisando que vai continuar naquele mesmo tema meio espinhoso, entendeu? Eu vou ter que comentar de algum assunto que talvez seja meio polêmico, né? Tem a ver também assim com perspectiva, com posicionamento, sabe? Com levar em consideração certas coisas, sabe? Então, né, é o tipo de programa que eu aconselho que só acompanhe quem já tiver com a cabeça aberta para esse assunto, ou para quem não tem opinião também formada a respeito, né, e quer ouvir um pouco o que uma pessoa qualquer como eu tenho para falar, né? Enfim, é esse tipo de coisa que eu quero deixar avisado. Então, quem quiser ter a carne um pouco amaciada, né, eu aconselho aí lá no programa de sexta-feira, né, antes de eu abriu as novas lacunas a respeito daqueles assuntos. Mas eu diria que pelo menos parte desse programa vai ser mais focado na questão do privilégio masculino mesmo, né? Por causa que eu senti que tinha muito mais coisa que eu poderia elaborar, mas para isso eu precisaria de mais tempo, né? Eu precisaria entrar em histórias, fatos específicos e tudo mais. Mas então, para fazer jus à situação, já que eu já várias vezes eu falei a respeito de minhas opiniões sociais sobre vários assuntos, né? Quem acompanha os programas sem contexto já me ouviram me posicionando a respeito de várias questões. Se não prestar atenção, deveriam ter prestado atenção, porque, né, não é difícil de enxergar quais são o que eu concordo, o que eu não concordo, o que eu discordo, o que eu tenho críticas, o que eu tenho elogios, né? Isso é o tipo de coisa que sempre fica claro em todos os programas que eu gravo aqui. Mas, né, primeiro então para falar a respeito assim dessa questão de privilégio masculino, eu tenho que entrar na questão do machismo e falar bem especificamente, assim. Eu vou ter que falar assim, cuspir um monte de obviedade, né? Porque para qualquer pessoa que já tem um pensamento formulado a respeito de que o machismo é um bagulho, é um problema, sabe? É uma questão da nossa sociedade que não beneficia ela de maneira nenhuma, né? Tem gente que acha que beneficia os homens, tem gente que acha que não beneficia os homens, tem gente que acha que não beneficia ninguém, que prejudica todos, né? Eu sou mais dessa terceira opção, né? Mas para alguém que tem uma opinião que nem eu, que acha que esse tipo de organização machista não funciona, não serve e simplesmente prejudica as pessoas, e eu tenho algumas meus pontos por quê, né? Eu vou ter que constatar um monte de obviedade, porque, por exemplo, eu sei que a maior parte da minha audiência é composta por homens, né? Então, tipo, é interessante fazer esses homens pensarem a respeito dessas questões. Se eles não concordam comigo, eles vão poder refletir o que outra pessoa pensa. E se eles nunca pensarem a respeito, talvez eles vão poder entender algumas questões, né? Então, pra mim, né, é bem notório que a gente vive. O Brasil é um país, né, machista, eu já falei isso em outros programas, né? E como que isso é identificável? Como a gente pode notar, né? Primeiro eu vou falar um pouco de história, né? Tipo, eu não fui. Não, antes de falar de história, eu vou falar como é que foi essa questão assim na minha vida, né? Eu não cresci num ambiente familiar que essas conversas tinham muito assunto, né? Como posso dizer assim, ah, não é como se nem a minha mãe, nem meu pai, nem qualquer pessoa da minha família levantasse esse tipo de tópico, esse tipo de debate, mas ao mesmo tempo que depois que eu fui envelhecendo, fui enxergando outras coisas, eu posso dizer assim que dentro da minha casa, apesar da gente fazer parte assim, do machismo assim, estrutural, né? No caso que se a família se o Brasil, de forma geral, opera como um país machista e a pessoa não faz questão de pensar diferente, se posicionar diferente, isso também tem que levar em consideração que eu tô falando, sabe, entre 1993 e 2010, sabe, que é os meus 17 primeiros anos, né? Pensem nessa fase daí, então, né, que não é exatamente o mesmo mundo de 2021, né? Mas também não é tanto tempo assim. Então, enfim, entre 93 e 2010, né? Digamos que eu não é assunto que a gente vê ser muito levantado, mas na época que eu tava crescendo, que eu era uma criança, já tinha vários pensamentos, já tinha várias noções que eu sabia que eram vistas como machistas e que eu sabia que as mulheres não gostavam, tipo, e que, né, elas não recebiam bem. Várias coisas machistas, tipo, assim, lugar de mulher na cozinha, por exemplo, tipo de coisa que é um tipo de frase machista que hoje em dia eu sempre utilizei como piada, sabe? Eu nunca consegui ouvir esse tipo de frase e na minha cabeça e
realmente assimilar ela, sabe? Foi várias das coisas assim que são conceitos machistas que por uma razão ou por outra, entendeu? Aí, quem quiser me catalogar na sua cabeça como tu quiser, cataloga, sabe? Se não quiser acreditar nas minhas palavras, também não acredita, sabe? Mas eu sei que dentro de mim nunca foi um tipo de coisa que eu ouvi, e eu ouvia homens adultos falando isso, sabe? Aquelas. O machismo na sua forma mais babaca, ser mais tiozão. É o tipo de frase que, pra mim, sempre só serviu como piada, sabe? É o tipo de coisa que eu já falei, tipo assim, pra uma namorada, por exemplo, mas totalmente no sentido, assim, de fazendo graça, né? Fazendo piada. Né? Eu acho que até que foi o primeiro programa sem contexto que eu falei que pra mim a palavra macho, né, já era meio que uma piada, assim, que eu fazia assim, muito macho que tu é, que eu faço com os meus amigos, brinco com eles, né, porque o termo macho, pra mim, não tem nem como eu usar esse termo, assim, pra mim, pensar assim, não, um dia quando eu for me definir como um cara foda, eu vou falar que eu sou macho, sou muito macho, é o tipo de coisa que eu não tenho como associar isso com um baita de um elogio, sabe, não tem como levar isso dessa forma, na minha cabeça, tipo, quando eu era criança isso não chegou a assimilar, e hoje em dia, depois de eu refletir muito sobre essas pautas, muito menos, né? Mas enfim, eu sei que eu sou a exceção, tá ligado? Eu sei que é o famoso assim, nem eu não sou todo mundo, realmente eu não sou todo mundo. Eu sei que no mundo que eu cresci, no Brasil que eu vivi, tinha uma cultura muito machista, né? E daí, para poder entrar em várias pautas a respeito dessa questão, aí sim, agora eu vou falar um pouco de história, né? Que quando. Em primeiro lugar, a primeira vez que eu fui começar a realmente pensar sobre o conceito de feminismo, foi levantado essa questão, foi por causa de uma mulher, foi por causa de uma guria que viria a ser minha namorada, entendeu? E eu me lembro que lá quando eu tava conhecendo ela, entre os meus. Eu já não era tão novo assim, já devia estar com meus 17, 18, 19 anos. Claro que eu já tinha ouvido falar no termo feminismo com essa idade, né? Mas ao mesmo tempo que não era alguma coisa que eu entendia, que eu dominava, que era um negócio que eu tinha, nossa, fui atrás e fui saber exatamente o que era dito. O que eu sabia a respeito de feminismo quando tava alguma coisa na televisão aberta, sabe? Ou enfim, algum protesto, alguma coisa que viralizava tipo, na internet que eu usava até essa época, que era tipo Facebook, meio que não tinha. Eu realmente não tinha muita ligação com esse tipo de assunto, né, de feminismo. Então, acho que quando eu tava com 19 anos de idade, acho que eu nem tinha dito minha idade até agora, né? Enfim, quando eu tava com 19 anos de idade que eu conheci uma garota que depois viria a ser minha namorada e tudo mais. Eu me lembro que numa das nossas conversas, assim, talvez uma das primeiras ainda que a gente tava falando, né? Eu cheguei a fazer aquela comparação assim de machismo e feminismo, porque na minha cabeça ainda poderia ser a mesma coisa, sabe? Eu sabia o que era machismo, pelo menos eu achava que era machismo, que era uma questão de achar que homens eram melhores, homens eram superiores, homens mereciam mais, enfim, homens, né, deveriam ser privilegiados em vários pontos, pelo menos era assim que eu interpretava dessa forma, então na minha cabeça também feminismo seria o oposto, né? E essa minha namorada, ela era uma guria mais velha, ela tinha mais ouvia mais sobre essas questões e tudo mais, ela conversou comigo, ela me explicou. Foi a primeira vez que eu tive essa. Que eu pensei, tá, então não é. Machismo e feminismo não é simplesmente palavras contrárias, sabe? Machismo é uma definição de um conceito, de como um status quo, que a sociedade tecnicamente estaria organizada, e feminismo já é um movimento que nasceu com uma outra história. Enfim, aí também não vou ensinar. Né, nada pra ninguém aqui a respeito. Estou explicando como é que foi a minha relação com esses conceitos. Então foi a partir dessa idade lá, há 8 anos atrás, que eu comecei a me informar mais desses assuntos, estar mais por dentro e receber conteúdo e ler, enfim, simplesmente para saber, né, para saber o que mulheres acham também sobre vários assuntos. E fui exposto a muitas diferentes formas de tratamento que era diferente entre um homem e uma mulher. Muitas dessas coisas eu sabia, mas muitas dessas coisas eu não pensava muito a respeito, justamente porque não é algo que a minha mãe trazia para conversa, entendeu? Ah, e provavelmente eu nunca fui trazendo a conversa pela uma tia, por tudo lá. Por isso que eu falei sobre a questão assim, de machismo estrutural, né? Assim como tem o racismo estrutural, que esse programa não vai ser muito sobre isso, né? Mas tem o machismo estrutural que realmente assim, é essa questão, né? A gente viveu num mundo que a maioria de nós, a gente era criado numa sociedade com uma cultura machista, independentemente de ser homem ou mulher, e essas coisas simplesmente faziam parte né? Simplesmente tinha algumas casas que eram menos machistas, outras que eram mais, mas é claro que sim, que deve ter gente que já foi criado por pais e mães com uma mentalidade, né, que seria mais progressista, falando mais a respeito de igualdade de gênero, mas eu praticamente não conheço ninguém, literalmente eu não conheci ninguém, todos os anos da minha vida que eu andei pra cima e pra baixo, que eu conheci homens, conheci mulheres e conheci como é que foi a família deles, eu nunca conheci uma pessoa que falou assim, não, não, meus pais, eles eram muito ligados em questão, né, aí eu tô falando de gente, né, de uma faixa etária provavelmente igual, similar à minha, né? Hoje em dia, claro que já deve ter crianças que estão sendo criadas por homens e mulheres que estão querendo fazer algo talvez diferente, né? Mas na época que eu nasci ali, entre os anos 90, entendeu? Até o começo dos anos 90, digamos, a metade dos anos 90, todo mundo que eu conhecia ali, todo mundo falava. Ou
tinha alguns pais muito preconceituosos ou pais menos preconceituosos, mas não era necessariamente alguém progressista que falava, não, homens e mulheres são iguais e biriri, barará. Não rolava esse tipo de mentalidade não, de maneira nenhuma, né? Então, muitas dessas coisas, assim, desses raciocínios, eu fui ter o quê? Dos meus 19 anos em diante, conforme eu fui recebendo informações que solidificavam o porquê que eu deveria acreditar nessas coisas, né? Então, agora, mais uma vez, eu vou falar que eu vou falar de história, porque simplesmente agora sim que eu vou falar de história, né? Porque eu comecei a fazer essas pesquisas sobre, tá, a sociedade é machista, por que que ela é machista? Como é que a gente pode encontrar provas, né? E por que que nós devemos combater isso? Foi atrás de todas essas informações. Aí pensa que eu tô fazendo isso de um ponto de vista de um homem, entendeu? Porque, né, eu entendo que para uma mulher é muito mais instantâneo, sabe? Eu acho que para uma mulher que é confrontada por essa realidade de que ela tá em desvantagem com o sexo masculino em relação a vários pontos e várias questões da sociedade, eu acho que seja muito mais natural para ela querer buscar algo que vai dar para ela mais poder, mais privilégio. Eu acho que faz todo sentido, né? Mas ao mesmo tempo, eu por ser essa pessoa, né, que quem ouve meus programas deve saber que eu sou reflexivo, que eu tenho vários questionamentos e eu sempre estou buscando respostas. Quando eu ouço esses grandes debates, eu quero saber também a resposta, eu quero ter noção de no que as pessoas se fundamentam, né, para expressar as opiniões que elas têm, né? Então, eu querendo saber a respeito se o mundo era organizado de uma forma machista ou não, e isso desde os meus 19 anos até hoje em dia, né? Tudo que eu fui pesquisando, né? Então, agora eu estou me lembrando que mais uma vez eu vou ter que falar aqui agora sem eu falar de história, porque agora completou 4 vezes que eu falei que ia falar de história e não falava de história. Mano, meu cérebro é diferenciado, né? Mas, enfim, o que eu ia falar de história aqui. Quando que a sociedade começou a se estruturar de maneira patriarcal e posteriormente machista, né? Se tornou o que nós consideramos machista hoje em dia, que está em vigor há muito tempo, digamos assim, né? Até onde eu sei, somente bem assim no começo, claro que aqui eu vou falar assim questão de civilização, né? Eu já expliquei isso em alguns programas, para quem ainda tem dúvida nisso daí, né? A gente considera uma civilização um povo que tem arte e cidades e tecnologia e comunicação escrita, sabe? Esse tipo de coisa, isso que se torna uma civilização, né? Então, pensa que no homem anterior a isso, o homem primitivo, e talvez em outras tribos que existem até hoje em dia, entendeu, né? Mas quando antes do homem sequer ter noção de posse, talvez nem de agricultura, entendeu? Provavelmente a sociedade humana se organizava de forma matriarcal. Por que que dizem isso? Porque pensa o seguinte, nós somos homens primitivos, né? Nós já somos homo sapiens, somos iguais aos humanos de hoje em dia, só que há muito tempo atrás, né? E daí, só que a gente caminha pelo mundo, a gente vai matando animais para conseguir carne e vai coletando frutas e legumes e verduras, enfim, coisas que servem como alimento para nós. É assim que a gente funciona, né? Acredita que nessa época daí a sociedade era matriarcal, por quê? Porque provavelmente os homens, né, eles reproduziam com qualquer fêmea, né, não tinha qualquer, por exemplo, não tinha qualquer método contraceptivo e também ninguém se importava com esse tipo de questão, né, era só para reproduzir. Então, provavelmente, como é que a sociedade se organizava nessa época, nesse tipo de tribo? Os homens, eles eram os caçadores, eles eram os coletores, muito provavelmente as mulheres, a função delas era o quê? Era cuidar dos filhos, era cuidar da prole, e provavelmente esse tipo de sociedade, eles não se importavam com questão de vínculo, assim, era todos filhos de todos, basicamente, não tinha essa noção de que nós temos, assim, de matrimônio, sabe, herdeiro, nada dessas coisas aconteciam. Então, a única diferenciação que esses povos tinham na hora de agir eram as questões genéticas. Então, o que eles examinavam? Provavelmente, isso aqui é tudo coisas que estão sendo, são raciocínios que são desenvolvidos através, assim, de antropólogos, sabe, gente que estuda a vida humana, o comportamento humano, tenta saber como é que o ser humano age em várias situações diferentes, em questão de tecnologia, de informação, enfim, né, tenta fazer esses exercícios, daí conseguiram chegar a esse raciocínio de que provavelmente a sociedade humana naquela época se organizava dessa forma, entendeu? Então, os machos cruzavam com as fêmeas, eles eram mais maiores, mais fortes, eles eram mais ativos, eles eram os que caçavam, que coletavam, as fêmeas eram que cuidavam provavelmente do espaço que eles estariam ocupando e cuidaria também de, enfim, cuidar dos filhos, né, educar, manter seguro, né, que é uma coisa também que a gente vê em várias educadas, aí eu tô usando um raciocínio muito contemporâneo, né, eu não sei que tipo de formação rolava nesse tipo, né, nessa época, mas acho que vocês conseguiram entender no que se baseia esse raciocínio, né, então era aí. Então, esse levanta o raciocínio, levanta a pergunta: quando é que uma sociedade, quando é que a vida humana aqui na Terra deixou de ser matriarcal e começou a ser patriarcal? Muita gente acha que isso provavelmente deve ter começado a acontecer quando o homem resolveu criar moradia, entendeu? O homem começou a parar no lugar, começou a fazer o que? Agricultura, cidade, começou a acumular recursos, entendeu? Que mesmo antes do dinheiro já tinha os recursos, já tinha a casa, já tinha os móveis que eles, enfim, confeccionavam, né? Era assim que aconteceu. E por que que daí o homem começaria a tomar conta? Porque daí passaria a ser importante o que? O herdeiro.
passando a ser importante, o herdeiro também passava a ser importante no lance da monogamia, né? Se eu vou ter um lugar, eu vou criar um espaço, eu vou criar uma vida aqui, eu vou plantar, talvez eu vou ter agropecuária, né? Claro que eu tô avançando vários séculos numa explicação, né, gente? Isso daí foi acontecendo gradualmente, não foi tipo assim, o homem resolveu, "Não, agora os homens mandam." Não foi assim, dessa forma que aconteceu. Foi simplesmente naturalmente conforme a humanidade foi evoluindo, é assim que muita gente acha que pode ter acontecido essa questão matriarcal, patriarcal, entendeu? Aí o homem começou a se assentar, ele começava a ter a propriedade dele, entre aspas, né, porque não existia propriedade nessa época, mas ele tinha as coisas dele. E daí ele tinha que saber quem era a fêmea dele e ele tinha que saber quem era o filho dele, o filhote dele. E daí pra isso tinha que o quê? Tinha que rolar monogamia e rolava, começou a se estabelecer o conceito patriarcal, que provavelmente persistiria até os dias de hoje. E por que eu digo que persistiria até os dias de hoje? Enfim, esse aqui é o momento agora que eu vou constatar obviedades, né? Simplesmente para deixar super, hiper claro o porquê de que não é difícil assumir de que os homens receberam sempre mais, estiveram acima do poder, a questão de, assim, de privilégio e tudo mais, né? Não precisa, assim, porra, é só vocês compararem, assim, reis que já existiram, presidentes que já existiram, né? É só tu ver quando a gente fala, quando a gente cresceu acostumado a usar a palavra o homem para se referir à humanidade, mas, né? E eu particularmente não me importaria que utilizassem a palavra a mulher também para se referir à humanidade, mas ao mesmo tempo eu entendo que não é como, não importa se eu me importa não. Eu sei que é o contrário, entendeu? Eu sei que eu cresci nesse mundo e que todo mundo normalizava, entendeu? Esse é o ponto. Pra mim, eu era um homem crescendo no mundo onde várias vezes, quando estavam falando a respeito da espécie humana, eles falavam o homem, sabe? O homem chegou na lua, sabe? A gente estava acostumado a ouvir esse tipo de coisa. O homem foi capaz de fazer isso, o homem foi capaz de fazer aquilo. A gente sempre cresceu ouvindo esse tipo de coisa, né? Eu e vocês. Só que daí, e eu sei que eu sou um homem, eu sei que eu sou um rapaz, e ao mesmo tempo que as mulheres também cresceram ouvindo isso, entendeu? Então eu imagino, sim, que esse tipo de coisa, assim, tenha uma força maior do que nós possamos perceber na prática, sabe? Talvez realmente essas meninas que cresceram a vida inteira ouvindo que os homens chegaram longe, fizeram as coisas acontecer, talvez realmente elas tiveram dificuldade em associar elas com aqueles caras, entendeu? Porque elas estavam sempre vendo homens, homens e homens, e devia ser difícil talvez elas se associarem. Imagino que outras se associavam, sabe? Imagino que tem mulheres que, sei lá, por uma razão ou por outra, independentemente do discurso ser a respeito de um homem que fez algo, conquistou alguma coisa, ela ainda conseguia se sentir, sabe, representada de alguma forma naquilo lá, ou aquilo lá tem alguma força maior, né, por ela. Mas então a gente cresceu nesse mundo, entendeu? Negar esse tipo de coisa pra mim, por isso que eu falei que é cuspir obviedades, sabe? Porque faz tanto tempo que pra mim que isso não é mais um questionamento, eu já descobri, tipo, já me mostraram que os homens sempre estiveram numa posição de superioridade em relação às mulheres, que pra mim meio que não tem o que ser questionado quanto a isso, né? Por isso que eu disse no programa passado que eu acredito em privilégio masculino. A única coisa que eu destaquei também, né, é que eu não, a única coisa que eu não posso fazer de conta é que esse privilégio masculino quer dizer que a vida masculina é fácil, sabe? Por causa que eu entendo que tu ser um homem no mundo dos homens é uma experiência que só os homens conhecem, tá ligado? E eu sei que ser homem vem com uma série de cobranças, com uma série de cargas que tá no nosso gênero, entendeu? Que por isso que quando várias vezes assim, mulheres estão falando de pressões que elas recebem pelo gênero delas, e que com certeza eu sei que elas recebem, e não tem nada, o que eu tô falando aqui não é negando isso de nenhuma forma, só que daí quando eu vejo gente, independentemente de ser homem ou mulher, porque eu já vi até homem falar que nós não sofremos as pressões que as mulheres sofrem. Tipo, isso é uma grande mentira. Ou esse cara simplesmente tá mentindo porque ele tá querendo fazer média com o público feminino, ou esse cara é tão dentro do padrão masculino que ele nunca notou o quanto ele era coagido a agir diferente, tá ligado? É. E por isso que eu bato na questão, assim, na questão da masculinidade tóxica e os caralhos, sabe? Porque eu sei o quanto que o nosso padrão, as nossas expectativas, as cobranças que nós temos ainda no gênero masculino é algo que, na minha opinião, é ruim, é destrutivo, é tóxico e faz com que os nossos meninos, nossos jovens, nossos garotos cresçam com uma série de problemas, uma série de frustrações, de questionamentos, em si, uma série de angústias que não deveriam ter, sabe? Na minha opinião. Acho que a gente estimula várias coisas ruins, sabe? Precocemente, sabe? Comportamentos violentos, comportamentos assim de desrespeito, talvez até mesmo assim sexual, sabe? Eu acho que eu pelo menos cresci numa geração que eu via que os rapazes eram muito instigados a isso, sabe? A ser brutos, a ser violentos, a também a ser valentes. Não que nada dessas coisas tenha qualquer valor na prática, alguns têm, só que eu quero dizer que, tipo,
Não, na minha opinião, não é a versão mais adequada de tu criar uma criança, sabe? Eu não acho que tu tem que estar estimulando esse tipo de sentimento numa criança de 7, 8, 9, 10 anos. Eu sei que a vida não é um algodão, eu sei que eu não consigo imaginar que os raciocínios dos pais que passavam esse tipo de coisa pros filhos deles é evitar que os filhos deles se fudessem na mão dos filhos dos outros, talvez. Só que daí eles acabam fazendo com que os filhos deles sejam o filho da puta, sejam o pau no cu, sabe? Por causa que quantidade de gente que eu sei, uma geração inteira, cara, nasceu com mensagens de violência, sabe? Aquela história de, tipo assim, de não se apanhar na rua, vai apanhar em casa, sabe? Pensem nesse tipo de noção e como isso daí é uma coisa tão universal. No Brasil inteiro que tu contar essa frase, as pessoas vão conhecer, sabe? Porque o que muita gente ouviu, ou se não ouviu, sabe que os outros, os vizinhos ouviam, os amigos ouviam, sabe? Então, tipo, olha só o que tu tá mandando teu filho pro colégio, olha a mensagem que tu tá passando, sabe? Olha o tipo de sentimento que tu tá estimulando dentro do teu filho. Sério que isso daí é a melhor coisa que tu pode achar? Tu acha que o melhor sentimento que teu filho deve chegar na sala de aula é esse tipo de noção, esse tipo de aviso na cabeça dele, sabe? É dessas coisas todas que eu falo, sabe? E isso daí é um padrão, né? O homem, eu acho que o homem é muito mais do que a mulher, entendeu? Né? Eu acho que o homem é muito mais estimulado a ser violento, a ser agressivo, a ser dominador, a ser perseguidor, a se impor, sabe? Desde uma fase que ele ainda é uma criança, que ele ainda é um adolescente, justamente por isso que depois esses caras crescem, são esses homens adultos, desequilibrados, que todo mundo julga, que todo mundo aponta o dedo, depois de todo mundo quer falar que os homens não valem nada, só que as pessoas muitas vezes não enxergam o quanto que esses problemas estão muito mais na base, na criação, na formação. E eu espero que isso mude, sabe? De verdade mesmo, eu espero que daqui a 20, 30 anos um padrão masculino seja mais equilibrado, mais seguro, menos violento, sabe? Enfim, seja mais humano, sabe? Realmente espero que nós possamos caminhar em direção a isso, né? Mas, né, o que eu quis dizer em toda essa minha explicação, né, é que sim, ainda acho que o Brasil ainda é um país machista, entendeu? Mas, né, é aquela coisa, provavelmente hoje é o menos machista do que já foi, entendeu? Provavelmente é menos machista do que foi há 60 anos atrás, tá ligado? Eu vou chutar assim por cima, falando aqui do Brasil mesmo, sabe? E menos machista do que ele foi há 60 anos atrás, tipo, há 120 anos atrás, digamos assim, sabe? Então, por mais que seja a passos devagar, digamos assim, a passos lentos, ainda assim é um avanço, é um progresso. Então, realmente acho que alguma coisa está sendo feita para mudar isso, né? E daí, sobre essa questão, assim, de privilégio masculino, então, o que que eu posso falar mais, assim, porque eu acho que eu sei que tem outras coisas que eu tinha separado para comentar aqui, assim. Ah, sim, tá, vamos, né, vamos entrar, quando fala dessa questão de privilégio masculino, também acho que é importante a gente até ilustrar, né, o que que a gente está querendo dizer quando a gente fala, assim, de privilégio, mas qual é o privilégio do homem com relação à mulher, né? Claro que a gente tem toda essa questão, assim, de cultural, social, que eu já bati na tecla, mas por que que se estabeleceu essa dominação? Bom, essa dominação provavelmente se estabeleceu de uma forma que, de vez em quando, eu vejo que algumas pessoas querem negar, sabe? Eu não sei, eu vejo que tem mulheres que querem negar, tem homens que querem negar, acho que tem muita pessoa que quer negar uma coisa que simplesmente eu nunca vou negar, né? Que são as diferenças genéticas entre os gêneros, né? E daí é que quando eu for entrar aqui nessa discussão, eu já tô avisando que isso aqui, olha, não, nem pense em questões de identidade de gênero. O que eu tô falando aqui não tem nada a ver com a sexualidade da pessoa. Eu tô falando diferenças genéticas do gênero biológico, entendeu? É isso que eu tô falando. Não é a identidade de gênero, não é a sexualidade, é o gênero biológico. O homem, a mulher, entendeu? Do jeito que a gente conhece assim, todas as espécies de animais também tem essas, né? Alguns não, mas vocês entenderam, né? E a gente sabe que o quê? O homem é o mais forte, o homem é o mais rápido, sabe? O homem é o mais é, impositivo, imponente, isso daí. O homem é o mais imponente fisicamente, entendeu? Esse é o grande privilégio biológico que o homem tem pela mulher e que colocou ele no topo, sabe? Colocou ele no topo lá quando a gente era um ser ainda meio primitivo, sabe? E manteve ele no topo até hoje em dia que nós nos consideramos pessoas civilizadas, né? Hoje em dia existem leis, existem várias coisas assim que frearam um pouco essa nesse privilégio que a gente sabe que não existe em outros lugares do mundo. A gente sabe que em outros lugares do mundo ainda não existe uma lei que protege a mulher de ser agredida e violentada fisicamente pelo seu marido ou por qualquer homem que seja, né? Mas então, a verdade é que existe esse privilégio, assim, que eu vi que tem muitas mulheres que se incomodam quando essa coisa é levantada em questão, mas eu espero que
Tipo, eu falo sobre isso pela questão de que, né, é a forma mais prática de poder deixar claro por que que essa luta pra mim é importante, sabe? Porque eu acho que toda essa pauta, assim, de igualdade, sabe? Ela, pra mim, o momento mais importante que eu quero que um cara seja a favor da igualdade de gênero é no momento que ele tá sozinho com uma mulher, entendeu? É esse o momento mais importante que eu quero, sabe? Os discursos em público, os textões da internet, o que que as pessoas vão falar nos vídeos para conseguir aprovação, cara, isso daí é outro papo. Eu quero que realmente o cara esteja dentro da cabeça dele, ele esteja completamente disposto, sabe, a conceder o privilégio dele, sabe? Ele esteja completamente disposto, sabendo que independentemente dele ter a superioridade física para subjugar uma mulher, sabe? E enfim, e fazer as coisas horríveis que nós sabemos que geralmente pode acontecer, sabe? Ele nunca vai usar daquele privilégio, ele nunca vai impor, tipo, independentemente do que uma mulher faça ou fale pra ele, sabe? Independentemente de uma mulher afrontar ele, ofender ele, humilhar ele, trair ele, a porra que for, ele nunca vai esquecer que, independentemente de fisicamente ele ser capaz de, sabe, enfim, controlar uma mulher, agredir uma mulher, violentar, matar uma mulher, entendeu? Porque é assim que a natureza fez essas diferenças físicas, esse, sabe? Não é uma disputa. Se fosse uma disputa, infelizmente a gente sabe quem é que ia ganhar, entendeu? Mas não é uma disputa, sabe? Não é essa a questão. As mulheres têm essa noção de que elas vivem num mundo de que elas são, né? Aquele famoso termo que não existe mais, foi tipo assim, é um termo que eu cresci ouvindo e que hoje em dia ele foi abolido, né? Que é o famoso sexo frágil, né? Hoje em dia pega extremamente mal, né? Tanto é que a gente não escuta mais essa expressão, né? Mas, apesar de eu achar que ela é sexista, assim, ela é machista, o que ela tá querendo apontar de uma maneira que eu acho que é meio escrota, ainda assim é uma verdade, que meio que as mulheres já sabem, né? Não sou eu que tô contando. Se tiver alguma mulher me ouvindo, que eu nem sei se terão, né? Alguma mulher me ouvindo, mas as mulheres se acostumam a andar por mundo que elas têm noção de que elas são as mais fracas, elas são as mais frágeis, elas têm noção de que, infelizmente, se for pelo bom senso só, sabe, das outras pessoas, ela tá sempre à mercê dos homens que ela encontrar por aí. E aí eu sei que tem exceções, entendeu? Os caras vão dizer, ai, Renan, mas tem mulher que luta, tem mulher que tem arma. Enfim, eu conheço todas essas parafernália, claro que eu entendo disso, tudo isso, entendeu? Mas eu tô falando da questão biológica que fez o mundo ser assim, sabe? O homem se colocou no poder por uma razão super simples, que ele conseguia se colocar no poder na marra. Foi isso daí, entendeu? E, realisticamente, nunca houve um mundo, uma sociedade em que pudesse simplesmente ser feito o contrário, sabe? Nunca seria assim, as mulheres falam, vamos nos revoltar contra os homens e dominá-los, porque ela não aconteceria, sabe? Então a verdade é essa, entendeu? É outra coisa que daí, agora eu vou tentar me expressar melhor para não me pegar mal, mas, né, quando eu tô falando isso, assim, justamente porque eu sei que eu tô falando com muito mais com uma audiência masculina, mas o ponto é que realmente é para esses caras que estiverem me ouvindo que eu quero que eles tenham noção disso, sabe? Que eles têm, sabe, que conceder esse privilégio, entendeu? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer para a nossa sociedade se a gente entender que toda a violência, toda a brutalidade, toda a truculência que os homens antes de nós utilizavam para se colocar no topo, que nós poderíamos reproduzir, sabe? Várias daquelas coisas do discurso, entendeu? Eu não tô falando assim da questão assim realmente do crime, né, gente? Porque o crime contra a mulher, essas coisas, a gente sabe que já tá no nosso. Tá na lei e é um bagulho que se tu tiver que fazer coisa criminosa, tu vai ser incriminado, né? A gente tem noção dessas coisas. Mas tô falando assim, os comportamentos mesmo, sabe? A mentalidade, os raciocínios. Claro que também tem o, né, tá, é muito complexo, é um assunto que eu tô querendo, tipo, deixar todas as questões elucidadas, mas eu sei que quanto mais eu falo, eu mesmo vou me lembrando que tem outros pontos que eu tenho que abordar. Mas o ponto é esse, tá ligado? O homem sempre viveu a parte mais privilegiada, sabe? As coisas eram mais. A nossa geração, eu diria que é a geração masculina menos privilegiada, e eu ainda acho que nós temos que ser menos privilegiados ainda, sabe? Nós temos que dizer mais adeus e simplesmente, cara, temos que ser, ser melhores, a verdade é essa, sabe? É ser superiores, entendeu? E isso não acho que vem sem seu preço, tá ligado? Eu sei que é conturbado, vários dos problemas que eu vejo, assim, referentes à juventude masculina, entendeu? E não só a juventude, a maioridade, sabe? Todas as coisas que eu já apontei aqui, sabe? Desde a questão, assim, de suicidas, a questão que envolve crimes violentos, sabe? Todas essas comunidades, assim, de homens rejeitados e tudo mais que aparecem na internet. E todas essas polêmicas, e alguns viram meme, alguns viram piada, mas isso daí, tudo daí são que eu consigo observar, são sintomas de uma doença que já está acontecendo, sabe? E essa doença daí, na minha opinião, quando eu falo doença, não é o fato das mulheres estarem tendo
maior liberdade, sabe? A doença realmente é os caras terem que começar a entender que esse tipo de avanço não é um problema, sabe? Por exemplo, assim, muita coisa, um assunto que eles levantam muito hoje em dia quando se fala dessa masculinidade frágil, sabe? E todos esses problemas de o quanto os homens modernos, sabe, estão se sentindo assim muito mais. Muitos caras não têm condições assim, de se relacionar com o sexo feminino, porque eles não conseguem, eles ficam nervosos, eles não têm como conversar, eles se sentem muito intimidados, né? E por que que essa intimidação é um fenômeno moderno, é um fenômeno contemporâneo, sabe? As pessoas que ridicularizam, sabe? Tipo, o tio coroa de 60, 70 anos, sabe? Que ele dá risada do moleque, que hoje em dia ele sabe que o cara de 15, 20, 25 anos não se sente confortável para ir dar em cima de uma mulher. O tio que dá risada e fala que o cara é frouxo, ele não tá levando em consideração que esses caras, esses rapazes ainda mais jovens do que eu, tá ligado? Eu ainda sou um cara jovem, 27 anos, né? Mas eu sei que essa geração um pouco mais moderna que eu tá tendo muito mais problema com essa questão. Por quê? Por causa que eles já estão crescendo no mundo que eles estão enxergando uma exigência feminina que não existia antes desse mundo, sabe? Parem pra pensar nisso, pra quem nunca tinha pensado nessa questão, entendeu? O cara que tem 60, 70 anos, pra ele, o que que uma mulher esperava de um homem e o que que uma mulher ia cobrar de um homem era muito menor e muito mais simples de atender do que uma exigência num rapaz que nasceu agora nos anos 2000, sabe? O teu vô, o teu pai, a porra que for, sabe? Todos esses caras, eles viram num mundo que o privilégio masculino ainda era mais gritante do que hoje em dia, entendeu? Não tô dizendo que ele ainda não existe, ele ainda tá aqui, ele ainda existe. Então, a ideia, a noção de que uma mulher ia cobrar dele várias coisas que as mulheres hoje em dia cobram sim dos homens, sabe? Enfim, aí cada mulher, claro que daí eu tô fazendo uma generalização, uma simplificação, mas aqui eu tô querendo dar voz ao discurso de mulheres que elas querem um parceiro mais. Que ajude mais elas, seja um cara mais companheiro e também forneça suporte emocional e se dedique a ela, e seja, enfim. Hoje em dia, pelas mulheres terem uma liberdade maior, que eu não estou dizendo que é igual à liberdade masculina, eu não estou dizendo que as mulheres são mais privilegiadas que os homens, não é isso que eu estou falando, não, né? Mas eu acho que nenhuma mulher de hoje em dia, de 2021, vai olhar para mim e vai dizer que ela acha que hoje em dia ela tem menos liberdade ou menos direitos, sabe, do que uma mulher em 1980 aqui no Brasil, sabe? Eu não acho que uma mulher diria isso aqui pra mim, sabe? Então é disso que eu tô falando. Então, quanto mais tu volta no passado, mais isso se acentuava, sabe? O que uma mulher ia cobrar de um homem, o que ela ia esperar de um homem, era muito mais limitante, né? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muitos caras que eles deixam essa noção de que, porra, as mulheres querem um cara que é muito mais foda do que eu sou, entendeu? Essa noção na cabeça do cara já destrói completamente a chance dele tentar se relacionar com o sexo feminino, e de vez em quando isso leva para vários comportamentos horríveis, né? Eu diria que o mais horrível no final de todos é a misoginia, né? Que é quando o cara realmente se torna odiador do gênero feminino, porque ele se torna tão intimidado, ele tem tanto medo, que ele simplesmente não consegue mais a respeitar, nem admirar, e ele não quer nem se relacionar com aquele sexo mais, porque na cabeça dele enfim, é uma coisa ruim, é uma ameaça, né? Então, né, quando eu tô levantando essas discussões mais pesadas, mais cabulosas, entrando nesses assuntos que eu acho que são mais sérios e que precisam de solução, é que eu não acho que eles acontecem. Tipo, eu simplesmente sou sensato o suficiente para reconhecer que eles não aconteceram sem razão e que eles não vão se solucionar sem razão, tá ligado? Por isso que eu falo sobre toda essa questão assim, de masculinidade tóxica, e eu também não culpo esses rapazes, tipo, principalmente garotos jovens, entendeu? Que eles simplesmente estão crescendo nesse mundo novo e eles estão ficando assim, assustados com essa questão, e se não teve ninguém para guiar eles, entendeu? Ninguém para mostrar para eles o quanto ele não precisa cair nesses truques que é enfim, de se cobrar demais, de exigir demais, de achar que ele é incapaz, de achar que ele é insuficiente, sabe? Porque no final das contas, a maioria desses rapazes, por mais que a gente abomine, e eu abomino esse lance da misoginia, em essência, a grande maioria das pessoas que adquirem esse raciocínio profundo de ódio, essa pessoa provavelmente é uma pessoa depressiva, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que ela tem vários traumas, vários problemas dentro dela, entendeu? Pode ter um passado, um histórico de abuso, enfim, a porra que for, entendeu? Mas o ponto é que nada é tão simples, entendeu? Se algum moleque, se algum rapaz, se algum homem hoje em dia é um cuzão, é um perturbado, o que que tornou essa pessoa um cuzão? O que que tornou essa pessoa um perturbado? O que que aconteceu ao ponto dessa pessoa chegar e se tornar o que todo mundo chama de babaca, sabe? Mas, né, e como é que nós podemos combater essas coisas, né? Então, por isso que, né, eu dediquei
o programa anterior sobre essa questão, e esse também aqui, né? Aqui eu entrei mais em todas essas pautas, sabe? Misturei vários assuntos sobre como foi, por que que eu acredito que há uma estrutura machista aqui no nosso país e de modo geral no mundo inteiro, né? E, enfim, e como que... Entrei nesse assunto, assim, das diferenças genéticas, que eu acho que nunca, né... Hoje em dia eu acho que é até interessante a gente estar falando disso, porque de vez em quando, sabe, tem gente que parece que não, que tipo, homens e mulheres são absolutamente iguais. Tipo, não são absolutamente iguais, né? Justamente essa é a questão, que os homens do passado nunca estiveram dispostos, sabe, a ceder o privilégio deles, sabe? Os homens do passado nunca estiveram dispostos a falar o seguinte, não, apesar dos nossos privilégios, sabe, culturais, sociais e biológicos, nós vamos abrir mão, nós vamos conceder esse nosso privilégio, porque, né, eu acho que o mundo com maior igualdade vai ser melhor para todo mundo. E eu acho mesmo, sabe, eu acho de verdade, eu acho que o mundo mais igual, com maior igualdade vai fazer com que as pessoas sejam o quê? Mais seguras, se respeitem mais, se enxerguem mais olho no olho, sabe? Eu acho que por isso que eu comecei lá em cima, né? Lá em cima, como se isso estivesse descendo, né? Que espécie de explicação é essa, Renan? Mas enfim, mas por isso que no começo desse programa eu falei que, na minha opinião, né, ao contrário de que outras pessoas falam, o machismo não beneficia os homens. Eu acho que tem muitos homens que se iludem, eles acham na cabecinha deles retrógrada, que eles pensam que, o mundo com mais regalia para mim, que a mulher se sente menos disposta a fazer as coisas, que ela se sente mais incapaz, que ela se sente mais dependente do sexo masculino, é um mundo que eu sou um cara privilegiado. Mas eu acho que isso daí é realmente uma falácia, acho que isso daí é uma armadilha que o pobre desse sujeito não consegue entender, sabe? Porque realmente ele tá tão inserido, ele já tá tão acostumado a pensar dessa forma que para ele enxergar o mundo de uma forma diferente é assustador demais. Mas agora, supondo que esse cara já não fosse controlado por essas coisas que ele assumiu e esses conceitos que ele abraçou, eu acho que se fosse possível a gente enxergar na prática como é que é um mundo onde, sabe, talvez a equidade de gênero nunca seja alcançada, mas se a gente conseguir estreitar essa diferença dos gêneros, que na minha opinião já vem sendo estreitada, sabe? Acho que hoje em dia, aqui no Brasil, é possível, né? Que nem eu já falei coisas parecidas com isso nesse programa, né? Eu acho que dá pra dizer que hoje em dia é menos, sabe, alarmante do que há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Então, sobre esse ponto de vista, eu posso sonhar que daqui a 2000, lá por 2051, o Brasil tem uma igualdade de gênero ainda melhor, né? Na minha opinião, né? Mas mesmo que isso daí não possa ser simplesmente extinta, vamos se tornar cada vez menor, porque eu acho que conforme a gente buscar essa igualdade de gênero, a sociedade inteira vai melhorar, sabe? Eu acho que vai melhorar o quê? A autoestima feminina, vai melhorar a autoestima masculina também, porque as mulheres vão parar de se sentir tão oprimidas e os rapazes também, quando estiver nascendo homens no mundo onde eles não enxergam essa liberdade feminina como uma ameaça para eles, e eles vão ver que os outros homens na volta deles vão ser o quê? Menos competitivos, porque eles não acham que eles são o dono do mundo, eles não estão brigando para ser o dono do mundo, eles não estão brigando para ser o macho, eles não estão brigando para ser o mais foda, sabe? Porque a gente vai quebrando essas necessidades, a gente vai desconstruindo esse conceito dessa masculinidade tóxica, sabe? Pouco a pouco, ano a ano, década a década, enfim, é uma visão totalmente otimista desse cenário, porque eu prefiro realmente, né, exercitar minha cabeça em como que a gente pode transformar, né? A gente pode diminuir os privilégios, fazer com que as pessoas que estão abaixo nos privilégios subam, né? E fazendo isso, todo mundo vai ficar mais equilibrado, todo mundo vai ficar satisfeito. E realmente eu acho que se fosse possível enxergar como é que seria esse mundo com maior igualdade, vários pontos da nossa sociedade melhorariam com essa mudança, sabe? Então, né? Foi por isso que eu quis entrar nesse assunto, entendeu? Para deixar bem claro que realmente eu acho que existe um privilégio masculino. A única coisa que eu não posso, né, ser injusto com o meu gênero e fazer de conta que eu acho que o tempo inteiro, tudo quanto é lugar, o homem vai estar em vantagem com relação à mulher, entendeu? Nisso daí eu falei já no programa passado e eu vou concluir esse aqui também falando sobre isso. Eu acho que hoje em dia, né, e a tendência é que no futuro isso continue acontecendo cada vez mais. Eu acho que não é exagero dizer que tem espaços, que tem momentos, que tem lugares, né? Tem pessoas nesse mundo que vão ser mais receptivas, vão ser mais agradáveis, vão ser mais gentis, vão dar mais oportunidades para as mulheres do que para os homens, entendeu? Justamente porque já tem essa noção, já tem a sororidade que eu acredito que vai crescer. Acho que muitas mulheres já vão criar suas filhas talvez com uma maior noção de irmandade, sabe? De colaboração entre o gênero, de apoiar. Enfim, eu acho que realmente essas coisas vão ir fazendo diferença e vão ir ficando mais claras, então, né, não dá pra ficar sempre nesse discurso de dizer que a mulher está sempre prejudicada, porque aí a pessoa vai estar desconsiderando o próprio progresso que ela já fez dentro da causa, dentro da pauta, né. Mas ainda acho que
existe assim um privilégio masculino, o que isso não quer dizer que a vida do homem não venha com uma série de problemas que são exclusivos do homem, sabe? E é disso que muitas vezes eu acho que falta um pouco de sensibilidade, um pouco de empatia na hora das pessoas quererem discutir sobre essas pautas que elas não levam em consideração, sabe? Então, se para essas pessoas que na hora que eles vão discutir sobre essa questão assim, das diferenças dos gêneros e que é uma igualdade maior, eles acham que o jeito mais adequado de fazer esse tipo de manifesto é desconsiderando por completo e vexaminando o gênero masculino como um todo, porque não tem qualquer sensibilidade por homens já adultos, velhos. Pensa então todos os garotos, todas as crianças, todos os rapazes, todos os jovens. Eu já fui um garoto em formação e eu tô alertando, entendeu? A criação, a formação, as influências, as ideias, as coisas que eu recebia da maior parte da sociedade não eram coisas que eu hoje em dia identifico como bacanas, sabe? Eu realmente, em alguns outros programas, principalmente mais antigos, eu já falei que por algum motivo eu acho que eu sempre tive um filtro muito grande, sabe? Acho que por alguma razão, não é porque as pessoas me colocavam num cenário onde acontecia certas coisas, eu abraçava aquilo lá pra mim, entendeu? Porque regularmente quando eu me lembro da minha vida enquanto garoto, enquanto adolescente, sabe? Os espaços que eu tinha com familiares, com amigos da família, com conhecidos, no colégio, na televisão, sabe? Os valores que eu recebi, o que que me era cobrado, o que que era estimulado em mim, o que que a sociedade exigia que eu fosse, sabe? O que que ela esperava que eu fosse, o que que eles me vendiam como algo que eu deveria perseguir e que seria algo que eu me faria ser um homem bom, um homem, sabe? Enfim, nem digo nem bom, não era nem a palavra, porque a sociedade não quer que o homem seja bom. A sociedade queria que o homem fosse competente, eu diria, sabe? Bem-sucedido, sei lá, não sei qual é o termo, sabe? Mas eu vou dizer pra vocês, entendeu? Se vocês têm filhos garotos, ou se vocês conhecem pessoas que têm filhos garotos, podem ter certeza que o mundo, pelo menos não é o que eu cresci. Hoje em dia pode ter mudado muito e quem sabe hoje em dia os rapazes são criados como mais seres humanos. Mas na minha época não, sabe? Os rapazes não eram criados como seres humanos e eu consigo, justamente por eu me lembrar o tipo de conversa que eu tinha com tão pouca idade, eu consigo imaginar, mano, tava tudo errado, sabe? E por isso que eu acho tão absurdo pessoas que viveram na mesma época que eu, que eles falam da infância deles, da adolescência deles, e parece que eles não enxergaram nada de errado, sabe? Parece que eles acham que a vida que eles viveram foi o ideal, que, tipo, a sociedade era ideal, a cultura era ideal. Tipo, a minha opinião é bem distante disso, sabe? Quando eu olho pra vida que eu vivi até aqui, como eu cheguei até aqui, eu posso dizer, olha só, eu acho que a maioria das coisas que as pessoas incentivam pros rapazes, ou incentivavam pelo menos, eram ruins, eram grosseiras, eram tóxicas, eram agressivas. Então, justamente por isso que eu acho que os homens são malucos aqui no nosso país, tá ligado? Eu não acho que seja errado, eu acho que seja, tipo, justamente o, tipo, deixa eu te explicar. Quando eu digo que não acho que seja errado, eu acho que seja errado os homens serem malucos. Mas eu quero dizer que, tipo, considerando a criação que eu sofria e os outros rapazes da minha volta que sofriam também, o que que vocês esperam que esses homens iam crescer para se tornar, sabe? Eu realmente acho que várias vezes, por algum motivo ou por outro, entendeu? Se seja a minha própria consciência, se seja um espírito guardião, se seja Deus, ou coisa que vocês quiserem, várias das coisas que tentaram muito insistir, a sociedade quis que eu abraçasse como uma característica masculina. A sociedade quis, tipo, olha, isso daqui é ser um homem, tu tem que ser assim, entendeu? Homem é assim, o homem grita, ele bate, ele esperneia, sabe? Ele ameaça, ele xinga, ele ataca, entendeu? É isso que é ser um homem, tu tem que ser exatamente isso aqui, entendeu? E não foi da noite pro dia que eu consegui me desvincular dessas noções. Foi, né? Fui crescendo, fui amadurecendo e conforme eu fui tendo acesso a informações, né? Que ainda assim chegavam até mim, só que elas não eram tão abundantes, não eram só tão predominantes, que na folha tinha que ter um filtro, tinha que ser capaz de enxergar através da bobagem, entendeu? Através de todas as merdas, todas as porcarias, todas as falácias que as pessoas tentavam me vender, que era ser um homem bom, que era ser um homem legal, que era ser um homem bacana. Que a grande maioria, cara, era balela, era palhaçada, é coisa que faz com que os homens sejam assim, ó, inseguros, que eles sejam assim, instáveis emocionalmente, sabe? Que eles sejam grosseiros, insuportáveis, arrogantes, egocêntricos, sabe? É o tipo de coisa que eu via que as pessoas estimulavam e vendiam como se fosse aquilo que as pessoas esperam de um homem que querem ver num homem, sabe? E daí, infelizmente, eu fui, não, pera aí. Tem muito dessa merda aí que esse pessoal cobra de mim, que eles queriam que eu fosse igual a eles, e eu não vou ser essa merda aí, entendeu? E eu não sou mesmo, sabe? Eu não sou mesmo, então eu acho que esse tipo de filtro todo mundo tem que ter algum nível, sabe? Tu sempre tem que ser capaz de observar tudo que eu te é dito, tudo que te passaram, porque pode ter certeza que muitas das bobagens que sempre te venderam como certo, como verdade, como importante, não passa de merda, sabe? Não passa de
enfim, de raciocínios atrasados que não se sustentam de nenhuma forma. Mas, né, para tudo isso, para tudo que eu acredito, o que tem que fazer? Tem que fazer pesquisa, tem que ler, tem que questionar. Então, né, se tem dúvidas sobre machismo, se tem dúvidas sobre feminismo, sobre masculinidade tóxica, sobre igualdade de gênero, sobre as diferenças biológicas entre os gêneros, entendeu? Sobre tudo isso daí, vai lá, vai ler, vai pesquisar, né? Mas, né, eu acho que eu já falei aqui bastante, já resolvi, contei um monte de assunto. Falei da exigência feminina, que eu acho que é um bagulho bem interessante, que não é levantado tão em pauta, então eu tô mexendo muito inteligente por ter apontado isso, porque realmente é um assunto que eu não vejo que é tão abordado, mas eu acho que é real, sabe? Eu acho que vai se acentuar. E eu não acho que seja errado, não. Eu acho que essa é uma das coisas que mais vai provocar crescimento nos homens, de verdade mesmo. Eu acho que conforme os homens heterossexuais ou bissexuais, enfim, né, ter essa noção de que eles não podem ser um saco de merda para conseguir se relacionar com o sexo feminino, eu acho que isso realmente vai provocar um grande avanço, sabe, a longo prazo. Claro que vai vir com seus problemas, claro que vai vir com seus fracassos, com suas frustrações, com várias cenas lamentáveis que a gente ainda vai ter que discutir conforme elas forem acontecendo, com certeza, né? Mas a longo prazo, para mim, eu acho que é uma das coisas que mais podem mudar, sabe, de verdade. Ao contrário, se já estaria acontecendo, sabe? Se há 50 anos atrás as mulheres não aceitassem qualquer trastes e não ficassem casadas até o final da vida delas com um traste, não tinha tantas mulheres sofridas com os caras arrombados que teve aí no passado, sabe? Então hoje em dia, com as mulheres já sabendo que elas podem cobrar mais e conforme isso for acontecendo, né? Os homens descobrirem que não adianta ficar chorando, que a única coisa que eles podem fazer é serem mais felizes, se entenderem melhor, enfim, serem homens de verdade, não serem aqueles trogloditas, né? Aqueles enfim, os animais, né? Os animais selvagens que eu cresci ali da minha volta e durante algumas partes da minha vida eu era, durante algumas épocas da minha vida eu fui ou já pensei, mas várias dessas coisas felizmente não ficaram comigo para sempre, né? Mas então é isso aí, né? Sexta-feira eu vou falar de música porque, né, tá mais do que na hora de fazer isso e daí não vai ter nada a ver com esse programa, sabe? Eu vou fechar um pouco aqui nesse assunto aqui, podem ficar tranquilos que não vai ter nada a ver com privilégio, não vai ter nada a ver com masculinidade tóxica, nada desse assunto. Eu vou aliviar um pouco os avisos de vocês sobre essa pauta, mas honestamente eu acho que quem viu o programa passado e ouviu o programa de hoje, alguma coisa tu vai ter tirado de aprendizado disso, sabe? Mais uma vez, perdoe a minha pretensão. Se não tirou aprendizado, pelo menos tu me xinga, fala que eu sou muito burro, falei um monte de merda aí, mas né? Tu sabe que tu vai estar mentindo, né? Tu pode não ter concordado comigo, mas burrice, estupidez, assim, um bagulho completamente nojento, sem fundamento, eu não falei, né? Vamos se respeitar. É isso aí. Então, sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.